É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para as últimas informações e notícias do Malvadão. Pessoal, o Mengão que entra em campo hoje para a decisão da semifinal do Campeonato Carioca. Tá na vantagem, mas vive uma crise interna muito grande, né? E externa também, com cobrança de torcedores e tudo. Pessoal, o Flamengo tem a obrigação, né, de vencer esse Campeonato Carioca. Torcedor flamenguista, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 2/3, atualizando todas as informações e notícias do Malvadão. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Oi, gente, muito boa tarde. Globo Esporte chegando e o Fluminense é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Eliminou o Vasco com o brilho dos velhinhos do time. Ganso, 36 anos, e Fábio, 45. Decidiram e colocaram o Flu na decisão. Desse ano, o Flamengo tá com um pezinho na decisão do Carioca. O time tá com uma vantagem de 3 gols sobre o Madureira na semifinal. E hoje tem o jogo da volta. Bora falar com a Débora Gares, que conta mais pra gente como é que esse Flamengo vem pra partida. Oi, Débora, muito boa tarde, amiga, bem-vinda. Tudo bom, Kelly? Boa tarde para você, que prazer conversar contigo, boa tarde para todo mundo. Olha, o Flamengo deve vir com muitas mudanças para o jogo de logo mais, porque o Felipe Luiz vai aproveitar essa vantagem que o Flamengo tem de poder perder por até 2 gols de diferença para poder poupar alguns jogadores. Eu estou falando do Léo Pereira e do Eric Pulgar, que atuaram 120 minutos da partida de quinta-feira contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Também o Jorginho, que está voltando de lesão, e o Bruno Henrique, que está com uma pubalgia. Os 4 não foram nem relacionados para essa partida. Outros nomes, como o Rossi, o Arrascaeta, o Varela, esses devem vir para o jogo, mas devem começar no banco de reservas. E aí a escalação deve ser parecida com aquela que disputou o primeiro jogo da semifinal contra o Madureira. André no gol, Emerson Royal na lateral direita, Everton Araújo no meio-campo e Pedro lá no comando do ataque como centroavante. Falando em Pedro, a principal janela desse início de ano se encerra amanhã e o Flamengo não deve mesmo trazer um reforço para revezar com Pedro na função. O time até tentou nomes como o Richarlison, tentou também o Caio Jorge, mas não conseguiu e está dando por encerrado esses trabalhos nesse momento. Conta agora com o Pedro e com o Alacian também, que chegou a ser negociado com o Bragantino, mas acabou permanecendo no Flamengo, não tem sido relacionado porque está tratando problemas musculares. Jogo então logo mais, Flamengo e Madureira, às 9 horas da noite, bola rolando, transmissão ao vivo no Sport TV, viu, Kelly? Eu volto com você, um abraço. Abração, beijo, bom trabalho por aí. Gente, o Flamengo começou esse ano revivendo o pesadelo de 2023, uma temporada em que o time não conquistou nada, longe do sucesso do ano anterior. Sabe aquela sensação de que você já viu esse filme? Foi de semelhança de 2023, de um time muito bom, que estava vindo de uma boa fase, conquistando títulos, agora decaiu muito. É preciso que se faça alguma coisa, tá complicado, mas me lembra muito 2023. Depois de um 2022 vitorioso com as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores sob o comando de Dorival Júnior, o ano de 2023 não deixou boas memórias para a torcida flamenguista. 3 mudanças no comando técnico. Primeiro, o português Vitor Pereira. Depois, o argentino Sampaoli e, no fim, Tite. O saldo do ano ficou negativo. 7 títulos disputados e nenhuma taça conquistada. 2025 foi mágico. Os títulos da Supercopa, do Carioca, da Libertadores e do Brasileirão elevaram a expectativa da torcida para o ano de 2026, que não começou bem. Um time que ganha tudo em 2025, ele não pode começar, um ano assim tão mal, entendeu? Depois de o Flamengo perder os títulos da Supercopa e da Recopa, a expectativa deu lugar à insatisfação. Na manhã de sábado, representantes de torcidas organizadas estiveram aqui no CT Ninho do Urubu no momento em que os jogadores se reapresentaram para o treinamento. Eles trouxeram mensagens direcionadas à diretoria do Flamengo, ao José Boto, que é diretor de futebol, e também ao técnico Felipe Luiz. Os torcedores trouxeram faixas em forma de protesto e, depois de uma conversa com a chefia de segurança do Flamengo, foram embora de forma pacífica. Eu tenho que pensar simplesmente agora em
evoluir a equipe, tentar melhorar, recuperar ânimo, recuperar a confiança dos jogadores e corrigir erros. Pensar no próximo jogo em melhorar o que está ao nosso controle, ao nosso alcance, é melhorar a nossa performance, de todos. Amanhã o Botafogo. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão, pessoal. Vamos com o Vene Casagrande atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Torcedor flamenguista que hoje, né, Malvadão tem aí uma decisão no Campeonato Carioca. Tá muito bem, né? Tem tudo para ir para a final, mas tem que fazer novamente um jogo consolidado, né? Tem que vencer de novo essa partida aí para trazer confiança para quem sabe, né, levantar o título do Carioca contra o Fluminense, que empatou ontem com o Vasco, né, e se garantiu na final. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Galera, eu já vou começar com essa história aí da torcida organizada, membros dessa torcida organizada irem à festa do Everton Araújo para cobrar os jogadores durante a madrugada. Quem soltou o vídeo foi o jornalista Wesley Ramon. Ele soltou o vídeo durante essa madrugada. Eu não vou botar o vídeo aqui porque eu nem sei se eu posso usar o vídeo, enfim, até pedir autorização e ele me liberar. E é um cara que trabalha muito bem, inclusive um abraço para ele. Ele soltou assim: torcida jovem do Flamengo foi até a festa de Everton Araújo atrás de Plata e Carrascal e o segurança desceu para atender os integrantes. O presidente da torcida jovem cita: enquanto os jogadores não atenderem a gente, vamos buscar até no inferno. Eles têm treino amanhã. Beleza? Aí foram lá. Ninguém conversou com eles. Eles queriam conversar com o Gonzalo Plata, com o Carrascal. Inclusive, gente, Carrascal e Gonzalo Plata já ganharam até apelido aí na torcida, envolvendo o nome de cervejas. Nem sei se essas cervejas existem ainda. Enfim, os dois não estão muito bem na fita com a torcida do Flamengo, não. E aí a torcida jovem do Flamengo emitiu um comunicado, e eu vou pegar algumas partes aqui, manifestando, enfim, nota oficial contra os jogadores. Olha isso. A torcida que apoia é a mesma que cobra. 2025 já passou e não vamos tolerar jogador se escorando no passado, sem compromisso com o clube. Eles também falaram: quem ama o clube somos nós. Vocês são movidos a dinheiro. O que a gente nunca vai tolerar é um time frouxo e um monte de milionários que não dividem uma bola. Ao técnico Felipe Luiz, um recado: não tente mudar a essência do clube. Não tente fazer do Flamengo um clube europeu. Você é empresário. Sabe que tem uma boa ideia. Trabalha... Um comunicado à diretoria, um aviso: se o senhor José Boto pensa tanto na Europa, que ele arrume as malas e pegue o primeiro voo para fora do Rio de Janeiro. Não sobrou para ninguém, galera. Jogadores cobrados, Felipe Luiz cobrado, José Boto cobrado. Os caras foram até a festa do Everton Araújo durante a madrugada. É o que eu falo. Vamos lá. O Flamengo tinha treino hoje, teve treino hoje pela manhã, domingão, 9h30 da manhã. Assim, nada contra o jogador comemorar o aniversário dele, mas, gente, é o famoso respeito o momento. Para que fazer uma festa durante a madrugada? Para que respeito? Ah, mas o cara tem vida. Beleza, gente. Mas as pessoas precisam entender que a vida de um atleta, que a vida de um jogador de futebol é diferente da minha vida, é diferente da sua vida, é totalmente diferente. O cara trabalha com o corpo. Se ele tem treino pela manhã, como é que o cara vai estar durante a madrugada em um evento? Fala para mim. Ah, mas ele não bebe. Gente, mas não dormiu bem. Eu não bebo, por exemplo. Graças a Deus não boto uma gota de álcool há, 4 anos na minha boca. Eu não bebo. Mas eu sou um cara que, se eu não dormir bem, eu não vou performar bem. Seja lá qual for o trabalho que eu vou ter no dia seguinte. Eu vou sentar aqui, eu não vou bem. Eu vou ficar sem paciência, eu vou ficar cansado, exausto. Não vou render. E vocês acham que um atleta de futebol consegue render? Ah, mas o Romário fazia, o Renato Gaúcho... Gente, olha só, é um outro momento. Foi um outro momento do futebol. Uma época que o físico nem contava tanto, era muito mais a parte técnica.
É o famoso respeito o momento. Ah, mas a festa já estava marcada. Cancela, amigo. Sei lá. Respeita o momento. O torcedor do Flamengo está revoltado com o momento do clube. E o cara vai varar a noite em um evento. Qual é o sentido disso? Eu não estou aqui dizendo que os torcedores estão certos, não. Cada um pensa de uma forma. Estou me colocando no lugar do torcedor, em casa, vendo isso tudo. O cara revoltado com o momento do clube e vendo que os caras que não estão indo bem dentro de campo estão varando a noite em uma festa, sendo que tem treino no dia seguinte pela manhã. Qual é o sentido disso? Fala para mim. Nenhum. Sei lá, cara. Enfim, eu tenho um pensamento. Esse é meu pensamento. É porque, de repente, eu sou um cara que... Eu sou tão focado nas minhas coisas, tão certinho. Na boa, eu levo minha vida como se eu fosse muito mais atleta que muito atleta de jogador de futebol. Eu me preocupo com o meu sono, eu me preocupo com a minha saúde, eu me preocupo com a minha alimentação. Pô, como a comida, peso a comida, porque eu sei que, enfim, se um profissional passou determinado peso, um determinado horário, eu sei que é importante seguir. Os caras que vivem do corpo não são assim, eu não consigo entender, cara. Mas, enfim, eu não estou aqui dizendo, gente, levantando a bandeira que tem que dar porrada. Não mesmo, sou totalmente contra isso. Agora, eu juro, eu queria entender um jogador de futebol que vive um momento ruim dentro de campo, tem treino pela manhã, vai varar à noite em um evento. Eu não consigo entender, de verdade, eu não consigo achar isso normal, tá? Enfim, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Até o momento o Flamengo não se manifestou sobre isso, tá? Só se manifestou ainda ontem, sábado, emitindo um boletim de imprensa, um boletim médico, e relatando que alguns jogadores estão fora do jogo contra o Madureira por questões clínicas. Primeiro, Bruno Henrique, o atacante, não será relacionado para a partida da próxima segunda-feira contra o Madureira em razão de uma pubalgia. Ele realiza tratamento diário com o departamento médico do clube. Eric Pulgar, com dores musculares, desculpa pessoal, com dores musculares após a partida contra o Lanús, o jogador realizou o exame de imagem que não apontou lesão. No entanto, por orientação do departamento médico, não pega o Madureira. Jorginho, em função do desgaste elevado na partida em que retornou de lesão na última quinta-feira, o DM do Flamengo optou por vetá-lo da próxima partida contra o Madureira na segunda-feira. Léo Pereira, após atuar por mais de 120 minutos na quinta-feira contra o Lanús, o zagueiro apresentou índice elevado de desgaste físico. Por decisão do departamento médico, não será relacionado para enfrentar o Madureira na segunda-feira. Saúl, já sem a necessidade do uso de imobilização, o jogador segue em processo de recuperação após realizar procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. Também, obviamente, está fora. Ou seja, o Flamengo não tem Bruno Henrique, Eric Pulgar, Jorginho, Léo Pereira, Saúl. Sejamos francos, se o Flamengo entrar com o time inteiro reserva, tem a obrigação de ganhar novamente do Madureira. E olha, você, jogador do Flamengo, que vai entrar em campo contra o Madureira, se prepare. Porque eu não tenho dúvidas que a arquibancada vai pulsar em protesto contra vocês, jogadores. Esse Campeonato Carioca se tornou, entre aspas, obrigação para o Flamengo. Porque se o Flamengo perde esse título, será o terceiro nesse início de temporada e jogando de uma maneira bizonha, patética. É assim que eu vou caracterizar o início de ano do Flamengo. Eu acho que a qualquer momento essa chave vai virar, mas tem que ser logo, porque a pressão só está aumentando dentro e fora das quatro linhas. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Flamengo e Madureira, escalações, horários. Pessoal, também desfalques, arbitragem e outras informações do segundo jogo da semifinal do Carioca. Chegou a hora de saber quem será o adversário do Fluminense na decisão do Campeonato Carioca. Madureira e Flamengo disputam a última vaga nesta segunda-feira, às 21 horas, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal
Na ida, o time rubro-negro abriu boa vantagem, venceu por 3-0 e pode até perder por 2 gols de diferença para se classificar. O Flamengo chega para a partida vivendo uma crise que há muito tempo não acontecia, após perder os 2 títulos que disputou neste início de temporada, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, e de ter atuações criticadas até mesmo nas vitórias. O time de Felipe Luiz e a diretoria foram alvos de protestos de torcedores na porta do Ninho do Urubu no último sábado. Pressão essa que faz aumentar o peso do Carioca, campeonato em que o clube pode ser tricampeão. Madureira vive um momento oposto e chega empolgado após vencer o ABC e avançar para a 3ª fase da Copa do Brasil, no que já é sua melhor campanha na história do torneio. É uma motivação para o time tentar reverter a grande desvantagem contra o Flamengo e fazer história. O clube não vai à final do Carioca há 20 anos. A última vez aconteceu em 2006, quando foi superado pelo Botafogo e foi vice-campeão. Escalação, pessoal, aqui do Flamengo. Teremos Andrei, né? Muito criticado no gol. Royal, também muito criticado. Léo Ortiz, Vitão e Alexandro. Everton Araújo, De La Cruz e Carrascal. Paquetá, Cebolinha e Samuel Lino. Apesar de estar pressionado no cargo, o técnico Felipe Luiz vai rodar o time mais uma vez. 3 titulares mais desgastados serão poupados e nem sequer estarão entre os relacionados: Jorginho, Pulgar e Léo Pereira. Pelo mesmo motivo, Bruno Henrique também não vai para o jogo. Outros titulares devem ficar como opção no banco, como foi o exemplo de Rossi, Varela e Arrascaeta. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.